Olá, gloriosos e gloriosos, quanto tempo! Estou morrendo de saudade de vocês, gente. Não vejo a hora da gente se encontrar na escola para trocar muito conhecimento e energia. Assim que for possível, que essa pandemia acabar, né, que a gente puder, de fato, voltar às ruas com segurança, a gente vai estar juntos de novo. Mas enquanto isso não acontece, vamos começar hoje, né, as aulas de geografia no ensino remoto, à distância, como uma estratégia para a gente não perder o nosso ano letivo. Vamos começar estudando o capítulo 12, que é o capítulo que fala sobre a questão ambiental e a defesa do meio ambiente. As principais conferências, né, que vão tratar desse tema, que são de extrema importância para a gente estudar para agora, para a vida e para o Enem, né? Que a gente sabe que continua. Nessa imagem, a gente tem aqui no slide, do ladinho, a gente tem o prédio da ONU, certo? Da Organização das Nações Unidas, a sede da Organização das Nações Unidas, que é uma entidade de extrema importância no planeta hoje. E esse prédio maravilhoso, ele foi projetado por um arquiteto brasileiro, que foi Oscar Niemeyer. Então, gente, aqui a gente tem duas imagens, certo? Então, as duas imagens se passam na China. A China é um dos países que mais crescem no planeta e é um dos que mais poluem, né? Estados Unidos e China são os maiores poluidores mundiais. Então eles ultimamente eles estão revezando, né? Um ano um polui mais, outro ano o outro polui mais. Então são os dois maiores poluidores do planeta. Então a gente tem aí uma cidade chinesa onde as pessoas estão usando máscara já há muito tempo por causa da poluição, certo? Então a poluição é tão intensa por causa das indústrias que as pessoas têm que usar máscaras e mesmo assim desenvolvem inúmeros problemas respiratórios, um monte de questão por causa dessa poluição, certo? E aí do outro lado a gente tem a imagem de uma indústria, né? Uma indústria soltando fumaça, que é justamente uma das coisas que mais polui no planeta. Uma indústria que não tem preocupação ambiental, né? Como essa daí, né? Porque as indústrias hoje em dia elas podem instalar filtros, chaminés para poder evitar que esse impacto seja tão intenso. Porém, a China não tem essa vontade política ainda, certo, gente? Então, o meio ambiente ele faz parte da agenda mundial. Todos os países, ou a maioria dos países, vem discutindo a questão ambiental porque ela é uma questão urgente, certo? Então, por isso faz parte da agenda mundial dos países, né? Então, sempre está sendo discutido problemas ambientais como a poluição do ar e das águas, contaminação dos solos, erosão, desmatamento e suas consequências envolvem as três esferas do desenvolvimento sustentável: desenvolvimento humano, crescimento econômico e preservação ambiental. Né? Então, a gente tem necessidade mesmo de respirar, de comer, de beber água. É o que a gente necessita para sobreviver. Se a gente está destruindo todas as possibilidades de a gente obter isso que a gente necessita, não tem como haver vida na Terra. Então a gente precisa parar e repensar o nosso consumo, repensar a nossa forma de viver. Então, gente, começamos a discutir o nosso tema, mas não explicamos o conceito de meio ambiente, né? Então, o que é o meio ambiente? De acordo com o dicionário de Aurélio, que é um dos dicionários mais utilizados aqui no Brasil, meio significa lugar onde se vive, com suas características e condicionamentos geofísicos. O ambiente. Ao passo que ambiente é aquilo que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas. Tudo que nos cerca faz parte do meio ambiente, todos os seres vivos fazem parte do meio ambiente, todos os lugares onde tiverem seres vivos é considerado meio ambiente. Né? Então pode ser um lugar montanhoso, pode ser um lugar litorâneo, pode ser um lugar de planície, de planalto, na praia, com mangue, com deserto, congelado, bem calor, pode ser diversos lugares, vai ser considerado meio ambiente, certo? De acordo com a lei número 6.938, né? Então, são as leis que regem o nosso país, então, de acordo com essa lei, que faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai definir no seu artigo 3º que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, o conjunto de condições, de leis, de influências, de tudo, de ordem física, química, biológica, que permite, abrigue e rege a vida em todas as suas formas. Certo, galera? Então, o meio ambiente é tudo que nos cerca. Então, para a gente ter saúde, o meio ambiente tem que estar com saúde também. A gente tem uma imagem nesse slide, aqui em cima de mim. Então, a gente está tendo aí a imagem de Singapura,
República de Singapura, que é uma das 10 cidades mais sustentáveis do planeta, certo? Então, existe condições da gente se desenvolver, da gente crescer, da gente ser tecnológico, da gente ser moderno e a gente ser sustentável, a gente não destruir o meio ambiente. Olha, gente, eu gostaria que vocês estivessem acompanhando a aula com o livro didático do ladinho de vocês, certo? Para a gente ir olhando o material, comparando, pegando as informações. Então, por exemplo, agora a gente vai estar analisando o infográfico que tem na página 248, certo? Infográfico é um gráfico que tem informações, dados, imagens, que enriquece, né, o gráfico com informações diversas. Então, a gente tem um infográfico falando sobre a evolução das técnicas de transformação do espaço geográfico. Então, nós seres humanos, ao longo do tempo, a gente foi transformando o espaço, a gente foi interferindo no espaço, a gente foi utilizando os recursos naturais para poder produzir as coisas que a gente necessitava, precisava ou apenas queria, certo? Na imagem central, a gente tem retornando da caça. A gente tem pessoas com a sua caça, né, presa a uma madeira, carregando no ombro. Então a gente vê que eles são bem rudimentares, eles não têm muita técnica, né, nem muita tecnologia. Isso aí aconteceu no período mesolítico. Na outra imagem, a gente vai ter os egípcios usando o shaduf para tirar a água do rio Nilo. Então, um instrumento que foi desenvolvido por eles, né, então há muito tempo atrás, para poder facilitar a vida deles. Né? E esses instrumentos que foram desenvolvidos foram feitos com recursos da natureza, que é o que a gente vai estar falando nesse tema. Então, ao longo do tempo, a gente transformou o espaço geográfico, mas a gente precisa ter responsabilidade ao transformar esse espaço. Continuando, gente, a leitura do infográfico da página 248, que fala sobre a evolução das técnicas de transformação do espaço geográfico, a gente vê duas imagens, né? Na imagem de cima, a gente vê uma xilogravura de Nuremberg, que é uma cidade alemã, uma das primeiras cidades que foram construídas no planeta, certo? Repare que ela é uma cidade que ela é tipo dentro de um castelo, como se fosse um burgo, como era chamado antigamente. Então tinha os muros que protegiam a cidade das invasões. Né? Então isso aí já altera bastante a paisagem. Depois a gente tem uma imagem da Revolução Industrial, certo? Revolução Industrial aconteceu primeiramente na Inglaterra, só que essa imagem é uma imagem da Revolução Industrial dos Estados Unidos no século XVIII, certo? Já é o segundo momento da Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial vai ser uma das grandes transformadoras da paisagem, né? E uma das grandes causadoras de impactos ambientais no planeta. Então, pela poluição que a gente vê ela saltando da chaminé, aí a gente já pode deduzir que o negócio não é brincadeira. Ainda seguindo o infográfico, galera, a gente tem aí como a última figura que foi apresentada no gráfico a figura de um microchip, né? Então a gente tem aqui em cima um microchip numa placa-mãe, que é a base para os computadores, para um monte de coisa, tecnologia avançada funcionar, certo? Esse mesmo microchip a gente tem aqui, ó, aqui no dedinho, tem o dedo, na ponta desse dedo é o microchip, né? Então olha só o tamanho desse negócio, é micro, é pequenininho, mas olha que tecnologia avançada, né? Então o desenvolvimento da tecnologia por nós, seres humanos, né? O avanço dos meios técnicos científicos propiciou que isso tudo acontecesse. Né? Então a gente tem aqui duas imagens de duas cidades altamente tecnológicas e modernas, que inclusive ficam as duas na China. Né? Então uma é Cantão e a outra é Xangai. Agora a gente vai ver o tópico que fala sobre a interferência humana nos ecossistemas. Certo, gente? Nós somos Homo sapiens. A espécie Homo sapiens está no planeta Terra há comprovadamente 1 milhão de anos. Né? Então tem 1 milhão de anos que o ser humano, enquanto Homo sapiens, está aqui no planeta. Há mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, 12.020 anos atrás, a gente vai ter o desenvolvimento da agricultura. Né? Então o que é a agricultura? É a atividade onde o ser humano vai plantar visando colher o seu alimento. Né? Então a partir desse momento a gente vai se sedentarizar. Sedentarizar significa que o ser humano vai ter residência fixa. Ele não vai precisar mais ser nômade, sair caçando, sair coletando alimentos. Ele vai produzir o seu próprio alimento, vai criar um animal para você alimentar e para outras coisas, certo? Então, a partir daí vai começar uma mudança bem intensa na natureza, né, com a sedentarização dos seres humanos. Dando um salto histórico, a gente vai nesse período, obviamente, inventar diversos
diversas técnicas, diversos meios técnicos que vão fazer com que a gente avance cada vez mais, né? Então, a partir do momento que a gente vai criando, desenvolvendo instrumentos, a gente vai aumentando a nossa produção e a população mundial vai aumentando gradativamente também, certo? 2500 antes de Cristo, né? Então, 4520 anos atrás, a gente vai ter o surgimento das primeiras cidades, né? Então, 4500 anos, 520, até hoje, quantas cidades já surgiram, né? Então, tudo isso consumindo recursos naturais. Beleza. Aí, vamos para 1760, a gente dá esse salto. 1760 vai acontecer a primeira Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela teve alguns momentos. Esse é só o primeiro momento que acontece na Inglaterra. Começa na Inglaterra e depois se espalha para o mundo inteiro, certo, gente? É óbvio que nem todos os lugares do planeta se industrializaram ainda. Tem uma galera que passa por dificuldades, né? Tem outras questões econômicas que ainda não se industrializaram ou não querem se industrializar também, né? Então a gente vai ter o crescimento da indústria no planeta. E esse crescimento ele vai trazer diversos impactos ambientais. O impacto sobre a natureza aumentou gradativamente por causa do maior consumo de energia, né? Então, para construir isso tudo, para tudo isso funcionar, precisa de energia. Para você criar uma roupa, para você criar um computador, para você criar um celular, para você criar qualquer coisa, você vai gastar energia, certo? Além dos recursos naturais necessários para a construção daqueles produtos. Aumentou o consumo de energia, aumentou o consumo de matérias-primas e de recursos naturais. Então, tudo isso vai estar sendo, né, retirado da natureza. Os avanços técnicos científicos que aumentaram cada vez mais a capacidade de transformação da natureza e os impactos ambientais, né? Então a gente vê desde a evolução da ferradura, por exemplo. Então a partir do momento que o ser humano inventou a ferradura, o cavalo ele teve a sua produção ampliada de uma forma incrível, né? Então, assim como a ferradura, o arado de metal, a gente vai ter diversas invenções que vão propiciar, né, o aumento da produtividade e o consequente aumento da população. Crescimento demográfico, né? Então, demográfico tem a ver com população. Então, a gente vai ter um crescimento da população exponencial, né? Então, a gente tinha 100 milhões, né, de habitantes, né, num período e, tipo, 5 mil anos depois, a gente tem quase 8 bilhões de habitantes, né? Estamos caminhando para 9 bilhões de habitantes, não é isso? Então, gente, os ecossistemas, eles têm capacidade de se regenerar, de se reconstruir. Então, se acontecer algum acidente ambiental no lugar, dependendo do acidente, claro, aquele ecossistema, se você der um tempo para ele, ele vai ter capacidade de se recuperar. Porém, ele precisa de um tempo, e às vezes esse tempo ele pode ser muito longo, né? Então, assim, o ser humano nem sempre dá esse tempo para a natureza. Então, a gente tem aí na imagem número 1, a gente tem uma lixeira, né? Então, lixo é um dos grandes problemas da humanidade. A gente produz quilos, toneladas de lixo por ano e somos bilhões de pessoas. Para onde vai esse lixo, já que não existe fora, porque é tudo no planeta? Se você vai jogar no planeta, você está jogando aqui na nossa terra, na nossa casa. O que a gente vai fazer com esse lixo? Então, o lixo é um problema urgente. Número 2, a gente tem aí uma área de mineração. Certo? Mineração é uma atividade econômica que é extremamente impactante para o meio ambiente, porque as empresas estão preocupadas em ganhar dinheiro, não estão preocupadas em extrair de uma forma que não seja tão destruidora. Então a gente tem aí esse super buraco gigantesco causado pelo ser humano na sua ganância, né, de retirar da natureza esses minérios e minerais estão utilizados na indústria e utilizados para tudo. Na imagem 3 a gente tem uma região que foi desmatada, né? Então, hoje em dia, o desmatamento ele é imenso no planeta, por mais que se tente controlar, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, eleger políticos, escolher políticos que tenham como foco, como prioridade a questão socioambiental, né? Então, não é só cuidar do meio ambiente, é cuidar das pessoas também, das pessoas do meio ambiente. Afinal, tudo isso aí é o meio ambiente, né? As pessoas fazem parte do meio ambiente. A agressão causada pelas atividades humanas é contínua, não dando tempo para que o ambiente se regenere. É urgente a necessidade de se discutir o modelo de desenvolvimento de consumo, a desigual distribuição de riquezas e o padrão tecnológico existentes no mundo atual. Quem não queria agora tá dando uma relaxadinha humilde na praia, na nossa praia maravilhosa de Aracaju, que ainda é uma praia que é liberada para banho, né, que não tá tão poluída. É uma praia que é quentinha, maravilhosa, tem espaço para todos, democrático, né? Então aí a gente tem uma foto de Aracaju.
de um tempo atrás, mais ou menos 1950, então a gente vê a Orla de Aracaju quase sem nenhuma construção, quase sem nenhuma intervenção humana. Então a gente vê que Aracaju, que é uma cidade super nova, passou por diversas mudanças, porque o ser humano ele interfere na paisagem. Temos aí 3 imagens da Orla, certo, gente? Uma é uma imagem atual, 2020. A gente tem aí a região dos laguinhos, né? Se você reparar ali em cima da imagem, a gente tem os lagos. A gente tem a parte que tem as quadras, quadra de basquete, quadra de futebol, né? Então a gente tem uma das orlas que é considerada uma das mais bonitas do país, né? Uma das orlas mais aconchegantes e democráticas, né? Porque tem várias atividades que são gratuitas. No meio, na número 2, a gente tem a Orla de Aracaju também, só que na parte ali dos arcos, né? Então a gente tem número 2 os arcos. E a imagem número 3, que é uma imagem lá de 1960, é uma imagem que mostra essa mesma região dos arcos. Certo, galera? Não tinha os arcos ainda, como vocês podem notar. Tem ali a Antártica, né? Na esquina, que hoje em dia, inclusive, fica o McDonald's. Né? Então, ao longo do tempo, a gente foi transformando, intervindo na paisagem de forma a satisfazer nossas necessidades. Só que será que essa forma que a gente interviu, ela respeitou o meio ambiente? Ela foi feita da forma correta? Foi feita de forma organizada? A questão ambiental ela é de extrema importância. Ela é fundamental. Porque se o meio ambiente não estiver em equilíbrio, não estiver saudável, a gente também não vai estar, certo? A terra provê o suficiente para as necessidades de todos os homens, mas não para a voracidade de todos. Disse o nosso querido Mahatma Gandhi, né? Então, a terra ela provê o que a gente precisa. Ela só não provê todo esse exagero, né? Então existe muita ganância, existe muito exagero, que não é necessário. Eu tava vendo essa semana que um rapper americano que namora uma das Kardashian, Kyle Jenner, comprou uma mansão de 167 milhões. 167 milhões de reais. É dinheiro pra caramba. Né? Será que ele realmente precisa dessa mansão inteira? Né? Então, todos os recursos que foram utilizados para construir aquela mansão, né? Então, tudo que foi construído naquela casa veio de algum recurso natural. Então, será que precisa disso tudo? 1960, vamos lá, a gente vai ter a Guerra Fria, certo, galera? A Guerra Fria vai ser a disputa entre dois blocos antagônicos completamente diferentes, né? Um defendia as políticas do capitalismo, que tem como objetivo principal o lucro, e outro bloco defendia o socialismo, que tem como objetivo principal o desenvolvimento social. Porém, esse socialismo que foi aplicado por esses países não foi assim um socialismo correto, como era para ter sido, certo, gente? Então, a Guerra Fria vai ser uma disputa basicamente entre os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e a União Soviética liderando o bloco socialista. Né? Então, a gente tinha nessa época uma divisão da sociedade em 3 mundos: primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. O primeiro mundo ficavam os países capitalistas desenvolvidos, né? Países europeus, países como os Estados Unidos e o Japão, certo? Porém, a gente vai falar agora só dos países desenvolvidos da Europa, né? Que vão ser os primeiros a começar a sentir os impactos ambientais. Por quê, né? Já que os europeus começaram a destruir a natureza de forma mais intensa antes do que os outros povos, eles vão sentir as consequências primeiro também, beleza? Então, enquanto os países do segundo mundo, socialistas, e do terceiro mundo, capitalistas e socialistas em desenvolvimento, aceleravam seus processos de industrialização, onde também imperavam modelos de crescimento econômico bastante agressivos ao meio ambiente. Né? Então, os europeus vão sentir primeiro porque eles vão começar a destruir primeiro. O resto do planeta vai sentir depois. Como o resto do planeta estava seguindo o mesmo modelo agressivo de desenvolvimento, sem preocupação ambiental, então era certo que essas consequências iam chegar para todos. Em 1971, a gente vai ter aí o Clube de Roma. O que é que vai ser o Clube de Roma, né, gente? Vai ser uma reunião, um grupo, né, de organizações de vários países que vão se juntar, né, e eles vão pensar o que está acontecendo no planeta, vão parar para analisar as coisas e vão ver a questão ambiental como uma questão urgente. E aí, quando eles percebem que os recursos naturais estão se esgotando de forma eterna e de uma forma extremamente rápida, eles pensaram, nossa gente, a gente precisa tomar alguma atitude. E aí eles vão propor um plano. Esse plano que eles propõem se chama crescimento zero. Então, ninguém vai poder mais ter filho e a gente vai ter que barrar o crescimento. Não vamos construir mais indústria, não vamos construir mais nada, não vamos construir pastos, não vamos parar o crescimento zero. Cada um vai estar
onde está. Só que essa proposta não era muito justa, né? Porque a gente tinha países que estavam num nível de desenvolvimento maior, com a qualidade de vida, onde as pessoas tinham uma vida confortável. Estava tudo bem parar nessa situação. Mas e para outros países, onde a gente tem muita pobreza, muita miséria, situação de desemprego, a população sem educação? Como é que essas pessoas iam parar o crescimento, né? Então é lógico que essa proposta ela não foi aceita. Mas ela vai ter uma coisa importante, né? Então ela não vai ser aceita, mas ela vai tornar pública a noção de que o desenvolvimento poderia ser limitado pela disponibilidade finita dos recursos naturais. Então, vocês estão pensando em crescer e se desenvolver e tal, mas será que o planeta aguenta? Tem recurso suficiente para isso? Até onde a gente vai? Então, gente, todos os seres humanos precisam satisfazer as suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestimentas e educação. Qualquer modelo de desenvolvimento que impeça essa satisfação, ele é considerado insustentável. Então, os países eles vão precisar parar para repensar o seu modelo de desenvolvimento, né? Então, o Brasil precisa parar para repensar o seu modelo. Quantas catástrofes ambientais poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse planejamento e uma política séria? O desenvolvimento sustentável envolve o combate à pobreza, né? Porque a sua manutenção contribui para a degradação humana e do meio ambiente. Não tem como uma população pobre, como uma população em estado degradante, elas se preocuparem com o meio ambiente, né? Então, é do ser humano. Primeiras coisas que a gente vai se preocupar é em satisfazer nossas necessidades. Então, a gente precisa comer, a gente precisa beber água, a gente precisa dormir, a gente precisa ter um lar, né? Então, a gente precisa ter saúde mental, saúde física. Então, tem necessidades que vêm antes dessa preocupação ambiental, né? Então, a gente precisa acabar com a pobreza, né? Então, o planeta, os países têm que se juntar, né? Dividir a riqueza para que essa pobreza acabe e a gente cuide do planeta de uma forma mais adequada. E o que é esse tal desse desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, né, gente, é uma expressão que é utilizada para designar um modelo econômico que busque conciliar, juntar, unir o desenvolvimento econômico à preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. Então, é aquela questão, né? A economia é importante? É importante, mas muito mais importante do que a economia é a sociedade, são as pessoas. Não existe economia sem as pessoas, certo? Então, primeiro a gente precisa cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, porque as pessoas sem um meio ambiente saudável, elas não existem, né? Então, depois que a gente cuida disso, a gente cuida da economia, certo? Segundo a ONU, o desenvolvimento sustentável é definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Ou seja, a gente vai satisfazer nossas necessidades agora, a gente vai plantar de uma forma organizada, a gente vai produzir de forma sustentável, a gente vai ter indústrias que não poluam, não vai produzir tantos produtos desnecessários, né? Então vamos organizar essa questão dos plásticos, vamos criar medidas, criar estruturas para poder a gente satisfazer nossas necessidades sem destruir o planeta, sem poluir tanto, sem sujar tanto. Isso é possível. Alguns lugares já conseguem fazer, né? Então a gente tem cidades que são sustentáveis, países que estão voltados para a sustentabilidade, né? Que estão criando, pensando políticas, criando leis, impondo regras, visando o desenvolvimento sustentável, né? Então essa ação ela tem que ser coletiva, não pode ser individual. Por isso que a gente precisa que o coleguinha, que todos que estão ao nosso lado, que as pessoas entendam a importância de um meio ambiente saudável, certo, gente? Sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Obrigada pela parceria, gente, mais uma vez, né? Agora nesse modo de aula remota, vamos fazer com que a educação continue funcionando, continue fluindo, com as estratégias que forem possíveis, né? E que a gente conseguir, de fato, aplicar, né? Eu trouxe aqui algumas dicas para complementar o estudo de vocês, né? Dicas, faz quem quer, certo? Então a gente tem aí uma aula maravilhosa sobre natureza e impacto humano que tem no YouTube disponível. A gente tem um documentário que é incrível, revolucionário, que se chama Cowspiracy, né, que é um documentário que foi produzido e dirigido por Leonardo DiCaprio. Você pode encontrá-lo no Netflix e pode encontrá-lo no YouTube, certo, galera?
Então, quem puder assistir, depois a gente vai discutir, certo? Qualquer dúvida, a gente pode tirar no chat. E a outra dica é a aula sobre a primeira conferência ambiental, que é a conferência de Estocolmo, que está no canal do Explicae, no YouTube. Certo, gente? As atividades vão estar descritas no site, as atividades são no livro. Espero que vocês façam, espero que vocês leiam, espero que vocês façam tudo o que possível com atenção. E até a próxima aula. Tchau, galera!